Hi, thanks for coming. Hello. So I'm Tati. I'm Tatiana Canto. I'm the academic director at Books Are Twice. And I'm very happy to be here, sharing the stage with Mike, okay, who's a specialist in assessment. And the idea is that we talk, like a little bit about assessment, about our daily routine class related to it, how we do, how we prepare, okay? How do you apply assessment tools, right? So I'd like to thank you, Mike, for joining me today. And I will start by asking you about if you could talk a little bit about how students or how schools are assessing students nowadays. First of all, hello everyone. It's a pleasure to be here with you all. And I hope we can have a nice chat. I think that this is the purpose of our moment here. So we just want to talk a little bit about different types of assessments. And I can answer you, Tachi, about uh, how assessments work today. But I don't know. I think that before we get to talk about assessment, I think that we have to talk about some other aspects that will impact on assessing students and assessing people in general, right? So, have you heard about the 21st century skills touch? Yeah. Uh, I think Okay. that like our students are the schools are not preparing any students for the 21st century skills as they should. I don't know if you agree with that. Yeah. And I think that even before starting, we can ask our friends here. Let me see, where is the poll here? Where is it, Tachi? Oh, it Yeah. disappeared. You have it there? Mm, Uh, I've just launched the question. How are so you let's guys assessing your students? Just type there and send. And this is interesting because people in general, they have different perspectives of assessment, right? So what I understand for assessment might be different from other people. So this is nice. People are answering. Yes, very nice. Well, Come on, guys, help us. mm, Has everybody answered? out of 23, 17. Mike, let me tell you something. Tô vendo aqui que tem vários coordenadores de escolas, né, que não são exatamente da área de língua inglesa. Então, tu te importaria em fazer um mix ali entre português, inglês, assim, que a gente se preparou para isso, né? Tem problemas. A Tudo apresentação bem? está em inglês, a apresentação está em inglês, mas a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Aí a gente vai fazendo, eu tô olhando aqui, já conheço algumas pessoas, já sei que alguns são coordenadores, se sentam
mais à vontade se a gente falar em português, tá? Sem problemas, Tati. Vamos lá, pessoal. Quero mais respostas. Como a gente avalia? Pode escrever em português. Como que a gente faz a avaliação dos alunos em sala de aula? Se eu perguntar para você, Tati, como é que você avalia seus alunos, você vai, acho que vai influenciar os colegas? Eu escrevi ali, né? Minha resposta, mas já estava você falando. Eu faço uma avaliação em que ela é parte de um processo, na verdade. Todos os encontros, todas as aulas são avaliadas, né? Porque é a partir dessa avaliação, e a avaliação não se entende como teste, no meu entender, né? Então, assim, a avaliação é olhar para esse nível onde ele está chegando, ele precisa desenvolver mais, porque isso me ajuda a planejar, né? Meus next steps, né? Então, é isso. Alguém está dizendo que a nossa participação está habilitada apenas ao chat, mas para mim, eu estou assistindo e eu consegui, apareceu a pergunta, eu escrevi e respondi. Será que você consegue? Não sei muito como é que a gente mexe nisso, né? Qualquer coisa a gente pode até encerrar, porque uma vai ter tempo do pessoal colocar outras respostas. Ah, ela respondeu. Luana conseguiu responder. Sim, respondi na caixinha. Eu também respondi na caixinha, tá? Mas Ficou eu acho que Pernambuco. pode ir finalizando e conversando, porque a ideia é um papo mesmo, né? Pode ser, Mike. Claro, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal contribuiu aí. Gerando Tá aqui os aparecendo. resultados. Ah, E aqui na nossa tabela de participação, né, já está aparecendo as respostas, né? Deixa eu ver como é que a gente vai para o próximo aqui. você consegue ver Deixa eu já? ver se é por aqui. Aqui, ó. 5 pessoas responderam. Ver se eu consigo ir mais para baixo. Então, vamos compartilhar, então a gente consiga mostrar para vocês como ficaram os resultados. Vamos ver aqui. Aqui De voltou a novo, pergunta, para Tati. mim, como compartilho. Não sei se está aparecendo para você. Aqui apareceu, abriu a caixinha novamente, Tati. Pois é. Não o resultado. Ó, gente, Bom, a gente a pode, nossa qualquer enquete coisa a gente pode aqui. pedir para o pessoal. Para você, você tem essa resposta? Eu não consegui, eu não tenho acesso, eu acho. Ah, mas qualquer coisa o pessoal pode colocar no chat, então, que no chat a gente consegue ver. Isso. Gente, a gente pede desculpas. Mas os problemas técnicos que vocês estão enxergando na tela de vocês, dois humanos, não, não sabem acessar as respostas. Uhum. Então, se vocês puderem. Alguém perguntou como a gente está fazendo, né? É dessa própria plataforma da Disal, que chama Click, que eles usam. Tem essa ferramenta de fazer o poll, mas para nós, a gente não conseguiu acessar, como é pela plataforma, a gente não soube muito usar. Mike, eu acho que tu mesmo pode ir, então, falando baseado aí no que tu tem visto nas escolas, né? E assim, nas tuas pesquisas, assim, como ela tem acontecido e de que forma a gente poderia qualificar
explicar essa. De novo, Tati, eu acho que a gente precisa voltar aqui, né, e falar um pouquinho sobre o que que é o sucesso com as habilidades do século XXI que a gente tanto fala, né? E eu acho que esse é o ponto principal, porque ele vai impactar de uma forma bem direta na forma como a gente avalia os alunos. Então, quando a gente pensa no que é o sucesso acadêmico, o que é o sucesso profissional, né? Como que a gente avalia essas habilidades que o aluno apresenta, a gente consegue perceber que talvez as habilidades que realmente importam, elas não são desenvolvidas da forma como elas poderiam ser, né? Então, por exemplo, eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que as coisas mudam numa velocidade fora do comum. A gente tem inteligência artificial aí que ajuda a gente em vários aspectos, e eu participei de uma palestra há pouco tempo, onde a palestrante comentou que, pensando na carreira acadêmica, né, de uma pessoa para conseguir um PhD, um doutorado ali, uh, todos os anos de conhecimento que ela precisou acumular, o ChatGPT demorou 1 ano e meio, né, por exemplo. Então, como é que a gente consegue viver num mundo que está em constante mudança? E como é que a gente consegue avaliar esses alunos também que precisam desenvolver essas habilidades para lidar com tudo isso? E eu acho que o ponto principal é: a gente vai seguir com notas, a gente vai seguir com as, os gradings como eles existem atualmente, né? A gente vai continuar avaliando nossos alunos dessa forma. Esse é um ponto que eu acho que vale a gente pensar um pouco e trazer para a nossa prática mesmo de sala de aula como é que a gente faz a avaliação dos nossos alunos. Eu vejo muito, né, que os alunos, eles, na verdade, eles acabam não aprendendo. Eles não estudam para aprender alguma coisa, para adquirir algum conhecimento. Eles acabam estudando para receber uma nota para passar num teste, né? E aí eles estudam aquela informação que não fica long for memory, né? Que não fica gravada na nossa memória de longo prazo, porque eu estudo para passar, depois que eu passei eu não preciso mais, já apago aquele conhecimento, né? Então, assim, não existe uma aprendizagem, né, real que leve para a vida, né? Então, aquilo, vou estudar para passar no teste. Eu acho que Não sei se você esse é o ponto, concorda. né? Não, com certeza. A gente tem um foco muito excessivo em pontuações numéricas, né? E a gente esquece tudo aquilo que o aluno desenvolve durante todo o processo de aprendizagem, toda a jornada acadêmica, né? Uh, e como eu estou falando no começo, você tem um trabalho de avaliação dos seus alunos de uma forma continuada. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque eu vou fazer a avaliação do meu aluno para naquele momento específico, daquele conteúdo, daquele foco específico, ou eu preciso levar em consideração tudo aquilo que o aluno apresentou ao longo da jornada. E muitas vezes é isso que a prova traz, né? A gente vê ali que o aluno ele vai focar especificamente em estudar para aquela prova. Eu acho que a Tati caiu, mas cadê a Tati? Voltei. Voltei. Mas acho que tá dando microfone, o pessoal falou. O áudio dela, da Tati. Então, eu tirei meu fone. Melhorou, pessoal? Nope. Vamos ver se o pessoal responde. Agora está bem melhor. Tá bom, obrigada. Eu estava de fone, não sei se era isso que estava atrapalhando. Então tá bom. Bom, e aí, Tati, até para compartilhar, né? Nesse processo de avaliação que a gente tem atualmente, tem uma pesquisa bem recente da American Test Anxiety Association, que ela traz que 16% dos alunos relatam níveis altíssimos de ansiedade antes do teste, né? Por quê? A gente está... Eu ignoro todo o processo do aluno para fazer aquela avaliação daquelas perguntas específicas que vão cair na prova. E isso gera também Ele um nem vai desconforto. usar na vida real, né? Eu posso falar, eu falo isso com base nos meus filhos, né? Às vezes a gente tenta estudar um pouco com eles, e matemática, física, química, gente, eu posso falar que se você pega meu histórico escolar, eu tenho um histórico escolar muito bonito. Porém, não lembro de mais nada. Não faço a menor ideia. Matemática, essas coisas,
não faz muito sentido. Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? O pessoal pediu para colocar a fonte aqui. E no final da apresentação tem algumas referências que eu vou compartilhar com vocês também. E aí, tem coisas que eu faço, Tati, que realmente não faz. Eu não faço a menor ideia, não consigo lembrar do que é, né? Justamente por conta disso. E aí, eu acho que dá pra gente. Não sei se o pessoal está familiarizado com o Washback Effect, que eu acho que esse é um ponto interessante, né? Como é que são as provas hoje em dia? A gente ensina. A gente ensina nossos alunos com foco naquele teste. Você fez Enem, Tati? Não, não sou dessa época. Ah, então tá. O meu foi quando começou também, tá? Pra você não se sentir mal, na época que começou, o Enem também começou. Foi quando eu fiz o meu, Sou mas eu mais cheguei a fazer. sensível. Mas eu cheguei a fazer o Enem, e a gente tem até os processos de admissão nas universidades, eles são bem específicos, eles são bem generalistas, né? Então você vai lá, faz uma prova que traz todos os conhecimentos, todas as áreas do conhecimento, quando na realidade eu estou focando numa área específica. Eu quero seguir carreira de humanas, quero seguir carreira de exatas. E aí, ao invés de eu pegar as suas habilidades nessa área, não. Para você entrar naquela universidade, você precisa fazer uma prova totalmente generalista ali, que vai pegar todos os seus conhecimentos em coisas que você realmente não se identifica, né? Então, quando a gente pensa em como a gente monta, como a gente ensina os nossos alunos, se você parar para pensar, né, o Washback Effect é justamente isso. A gente ensina nosso aluno para fazer aquela prova. E aí a gente pode falar isso de diversos contextos, né? Seja para o vestibular, seja para provas de final de ano, aquelas eles fizeram agora os simulados que existem, né, que é uma preparação que já começa desde cedo na vida acadêmica para o momento que o aluno vai entrar na universidade. Então, essas coisas são. É assim que a gente realmente prepara os nossos alunos. A gente faz o inverso. A prova existe, então eu vou preparar meu aluno para passar naquela prova. Né? E é tão interessante ver isso, né? Que as escolas, elas estruturaram seus currículos de um jeito que o meu filho, por exemplo, quando entrou no 6º ano, começou já a fazer simulados para o Enem e simulados para vestibular. E ele disse, veio todo orgulhoso me comentar, mãe, a minha escola é muito boa, me prepara para a vida. E eu perguntei, sério, como que ela te prepara? Não, olha, desde o 6º ano eu faço simulados para o vestibular. Eu falei, filho, isso não é preparar para a vida, meu amor. Isso é preparar para a prova, né? E é diferente, né? A gente deixa de preparar para a vida porque fica focado no preparar para a prova, né? E a gente tem que ter isso muito presente, assim, na nossa. Eu acho que isso reflete muito no nosso dia a dia de professor, no meu caso, né? De como traz para a sala de aula o que a gente quer que as crianças aprendam, adquiram, qual conhecimento. Esse foco, ele muda muito o jeito que a gente age na sala de aula. E eu acho que a gente pode até trazer, né, que é um shift que a gente está caminhando, e a gente consegue perceber em casos bem específicos, né, por exemplo, o processo de aquisição da língua no contexto bilíngue, que a gente vê muitas escolas aplicando, então elas trabalham ali com CLIA, elas trabalham com outras abordagens que permitem que o aluno seja exposto ao conteúdo acadêmico de uma forma diferenciada, né, e a forma de teste na língua adicional, ela vai variar um pouquinho, porque a escola precisa entender que você falou de currículo, né? Eu vou avaliar o conteúdo ou eu estou avaliando língua? O que está acontecendo? Qual que é o foco principal aqui nesse momento, nesse contexto? Você vai para as escolas de idiomas, tem escolas de idiomas que até hoje elas trabalham com aquelas provas, aquelas summative assessments, né? As provas de finais de módulo. Todo final de semestre tem aquela prova que o aluno tem que fazer para ver se ele conseguiu decorar, né? Acho que aí vem o caso de realmente de memorizar todos os conteúdos que foram apresentados ao longo do semestre. Quando na realidade ele teve diversas exposições a cada aula, ele conseguiu se expressar, conseguiu se comunicar de diferentes formas, e talvez a forma como ele vai colocar aquilo dentro na hora do exame, na hora da prova, não seja a melhor maneira como ele se comportou anteriormente, né? Então, eu acho que isso é algo importante para a gente considerar, principalmente, que é colocar o aluno no centro como foco. Né? Você olha para o seu aluno, e aí é uma pena que a gente não conseguiu ver as respostas
da enquete, né? Que eu queria saber como é que as pessoas estão realmente fazendo. Então, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui no chat para a gente ler, vai ser sensacional. Mas como é que você considera o seu aluno dentro do processo de avaliação? Né? Você prepara ele para a prova? Você prepara ele para quê? Como é que você avalia esse aluno ao longo de todo o processo, de toda a jornada? Ou você vai ter só aquela avaliação no final do módulo mesmo? Né? Então, se o pessoal puder compartilhar aqui, acho que vai ser bacana. E tem essa questão também, né, Maica? Eu acho que todo mundo acaba usando a mesma avaliação, o mesmo tipo de avaliação para todos os alunos, né? E os alunos, eles são seres únicos, que a gente não tem nunca vai ter uma sala totalmente homogênea, né? Então, eu acho que essas coisas pesam, assim. E eu já vou aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta, assim. Como que tu vê o papel da tecnologia no processo de avaliação? Tati, eu acho que a tecnologia está aqui para a gente usar e abusar dela, né? Eu sou um usuário ávido de inteligência artificial, eu tenho meu agente artificial, que ele faz atividades para mim de uma forma autônoma, justamente para que eu possa produzir outras coisas, e a gente tem que trazer isso para a sala de aula, né? Não tem como você não abusar dessas ferramentas. A gente tem agora uma mudança que aconteceu esse ano, que foi a proibição do uso do celular em sala de aula, que eu acho super positivo. Nós tivemos uma semana de revolta aqui em casa, quando os meus filhos chegaram, que eles estavam se acostumando com essa nova regra, mas eu, Mike, pessoalmente, eu sou a favor disso, né, porque estava, principalmente pós-pandemia, isso ficou sem propósito, né, o uso do celular perdeu o propósito. Então, se não for para algo acadêmico, eu acho que realmente não tem por que o aluno levar celular para a sala de aula. Não vai fugir da escola, né? Pelo menos no colégio dos meus filhos, os alunos tendem a não fugir, né? Então, você tem que realmente usar a tecnologia para um propósito específico. E a gente tem inteligências artificiais, diversos aplicativos, diversas ferramentas disponíveis, gratuitas ou pagas mesmo, que elas funcionam para que você possa fazer essas avaliações de uma forma muito mais tranquila e continuada, que eu acho que essa é uma palavra que a gente pode repetir aqui em alguns momentos, né? E de uma forma que tenha um impacto psicológico menor no aluno, né? De novo, a pesquisa mostra que 16% dos alunos demonstram um alto nível de estresse por conta da avaliação. Chegou o período de avaliação. Eu tenho um caso, na minha casa, por exemplo, tenho um casal de filhos, né? Eu tenho um dos meus filhos, chega a época da prova, realmente tem um nível de ansiedade muito maior do que o outro. E isso é uma realidade. Por quê? Porque tem aquele peso. Nossa, eu não vou passar de ano, não vou fazer, não vou conseguir passar no vestibular, não vou conseguir ter sucesso por conta da nota. E a gente funciona assim, dessa maneira. Então, quando a gente começa a utilizar ferramentas tecnológicas como inteligência artificial, coisas mais simples como o formulário do Google mesmo, né, que você pode pegar e fazer ali o aluno conseguir desenvolver a resposta de outras maneiras, colocar alternativas, a gamificação. Eu sou da época que eu usava Kahoot, eu não sei se tem muita coisa parecida nova do que o Kahoot, mas Kahoot na minha época, quando eu estava na educação básica, era algo sensacional, que os alunos realmente engajavam ali, né? Tinha alguns pontos que a gente precisava tomar cuidado em relação à competitividade, mas mesmo assim eram formas gamificadas que você utilizava a tecnologia para conseguir ali fazer uma avaliação e ter alguns resultados, um feedback diferente, imediato ali do quanto que o aluno estava ou não conseguindo produzir. Então acho que isso é um ponto muito bacana. E aí que a gente fala, Tati, que até para a gente trazer isso um pouquinho mais para o contexto da língua adicional, né, que eu acho que esse é um ponto bacana, de como que a gente consegue ter essa personalização no ensino da língua adicional, né? Como é que eu consigo mostrar para o meu aluno e personalizar, ter esse cuidado na avaliação com o meu aluno para que ele consiga demonstrar o domínio da língua adicional? Aí eu trouxe um pouquinho antes, né? No contexto bilíngue. Os meus filhos nasceram dentro do contexto bilíngue, tanto eu quanto a mãe deles, nós trabalhávamos em colégio, então eles estudaram a vida toda em colégio bilíngue, e eu tive o privilégio de estar em sala com eles, né, passeando ali pelo colégio, e ver a evolução deles na língua adicional. Então eles realmente pegavam e conversavam inglês, se comunicavam. Na minha casa eles nunca falaram inglês, né, eu acho que hoje eles falam muito mais do que eles falavam quando eles eram mais jovens, porque não tinha propósito, não era o hábito da escola, da casa, né? Mas eu lembro que os pais, na época, eles falavam assim, meus filhos não estão aprendendo,
porque eu chego em casa e perguntei, como é que fala tal coisa? E eles não sabiam responder. Eu falei assim, mas isso não quer dizer que seu filho não está aprendendo. Segue Mas assim, você não... viu, Mari? Continua assim? Olha que triste. É muito triste isso. E aí você fala assim, mas você não faz avaliação do meu filho? Como é que ele... Eu falo, pai, eu não faço uma avaliação do dicionário, né? Mas o seu filho ele se comunica, o seu filho ele consegue falar de diversas situações, ele consegue se comportar, fazer escolhas linguísticas do que é mais apropriado do que ele pode dizer naquele contexto, né? Isso não é a prova. E aí quando a gente traz a questão da personalização dentro do processo da língua adicional, é justamente isso. Que a gente precisa olhar para isso também. Quem é esse aluno? Você comentou um pouquinho antes, né? Quais são as diferenças desse aluno? O estilo de aprendizagem de um, de outro? Será que eu fazer uma prova que é muito comum nas escolas, né? A gente tem aquelas provas que eu vou ver se você está no nível X do quadro europeu. Aí eu pego, faço aquela prova específica, só que eu tenho alunos que vêm de contexto completamente diferente. Então eu tenho um aluno que já morou no exterior, tenho um aluno que viaja todo semestre, todas as férias com a família para o exterior, eu tenho um aluno que já estudou em colégio bilíngue, e aí ele tem uma performance diferente, né? Mas eu vou fazer uma prova com aquele nível específico, por qual motivo? O que eu quero mostrar? Sendo que na sala de aula, ele está falando de conteúdos acadêmicos, ele está interagindo com os alunos, mas eu vou fazer uma prova do nível A1, A2, sei lá eu, e eu faço aquela prova para testar se o aluno tem ou não. Vai ser 1, 2, qual vai ser a pontuação daquele aluno dentro daquela prova? Mas, desculpa, mas eu vou te interromper um pouquinho só porque eu estava pensando numa coisa. Eu recebo muitos desses alunos, né, que vão fazer o prova e estão apavorados. Porque eu tenho que fazer uma prova B2, as famílias procuram, né? E eu fico pensando o quanto isso é um fato tensionador, né? Às vezes a criança até pode conseguir alguma coisa, mas conseguir atingir, mas às vezes também ela fica tão nervosa porque ela precisa passar naquilo, não é para ver onde tu tá, mas para ver se tu consegue chegar naquele nível, né? Não tá avaliando o que a pessoa consegue, mas sim o que a pessoa não consegue, quase isso. Não sei se eu me fiz, né? Se eu me expressei bem. Não, mas é isso mesmo, né? Porque e aí tem todo aquele ritual da prova, né? E aí eu vou trazer um pouco para o meu lado aqui, como parte do AITA e lidando com muitas escolas, tanto de escolas de idiomas quanto escolas bilíngues, né? É muito comum as escolas promoverem aquelas semanas da certificação, semana do teste. E aí eu acho que é importante a gente analisar os benefícios disso, né? Para a família, para a comunidade, é muito legal, porque os pais eles gostam de ter essas oportunidades de você conseguir falar, mostrar para a família, né, que ele recebeu o certificado. Acho que como pai a gente tem esse orgulho, é prazeroso ter essa oportunidade, né? Por outro lado, para a criança, para o estudante, você coloca tanta pressão ao longo de todo o ano escolar, dizendo, em outubro nós teremos a certificação internacional. Você precisa estudar, você precisa fazer. E aí acontece o que você acabou de comentar, do que o aluno acaba não performando como ele deveria, sendo que ao longo do ano ele fez o workshop, ele fez várias avaliativas formativas, né, que ele consegue produzir muito mais, de uma forma mais natural, e que é desconsiderado por conta disso, porque a prova ela tem estruturas específicas, ela tem as pegadinhas, né? Tem algumas provas que você precisa até fazer um preparatório para você conseguir realizar a prova, porque ela tem uma forma específica de responder, é esperado um tipo de resposta em cada sessão, né? E aí o aluno, consequentemente, não consegue responder da melhor maneira, né? Uhum. Todos os exames, eles são assim? Tu tem alguma métrica, alguma coisa para me dizer se todos os exames são por CFR, se tem exames que são mais flexíveis? Eu sei que o ITAP ele é mais flexível, né? Mas, assim, em relação ao que tem no mercado, assim, como é que tu vê, em geral, esses níveis, o tipo de prova, o que muda, assim, de uma prova para outra? Tu consegue nos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que aqui a gente pode trazer algumas informações, e a grande maioria, principalmente de prova que define ali a proficiência em alguma língua, né? Porque o quadro europeu em si ele é válido para diversas línguas além
do inglês, né? Então, é o parâmetro comumente utilizado. A gente tem outras provas que outras empresas que criaram seu próprio quadro de referência ali, mas que todos eles têm a referência no quadro europeu também, que é o que é mais utilizado. Eu acho que quando a gente compara a prova, existem diversas peculiaridades com as provas, né? Primeiro que é o processo, então, como eu falei, existem provas que você faz avaliação específica por níveis do quadro europeu, então você fazer a prova do A1, a prova do B2, a prova do C1, você vai fazer as provas de acordo com o seu nível de proficiência. E tem outras provas com propósitos acadêmicos mais diferenciados que você consegue fazer e tem dentro do range do quadro europeu, onde que o aluno vai ficar, tá? Vou falar um pouquinho mais do IPEP, que até para a gente poder explicar, acho que tem algo bem importante. Primeiro, o uso de tecnologia, a gente volta à questão da tecnologia, né? Então, o ITEP utiliza a forma como a prova do ITEP ela acontece, o aluno não precisa de nenhum preparo, né? Por quê? Por ser uma prova totalmente voltada para o conteúdo acadêmico, então a gente tem desde conteúdo que cai no sexto, no sétimo ano, né? Grécia Antiga, vai ter o ciclo da água, são perguntas que fazem parte do nosso banco de perguntas lá do teste, né? E a forma como a pergunta aparece para o aluno é uma forma bem simples. Por quê? Porque eu não preciso que. Eu não quero fazer pegadinha, eu quero que o aluno sinta-se à vontade para poder demonstrar o quanto que ele conhece, domina o idioma. E eu já faço com que ele traga isso para o contexto acadêmico, porque é onde ele tem mais experiência. Então, na escola, principalmente no contexto da língua adicional, é muito comum as pessoas fazerem experimentos com o ciclo da água, observar a fotossíntese ali, e aí o aluno consegue fazer o seu próprio relatório durante a aula. Nas provas, nos nossos testes, ele vai ter exercícios bem parecidos, né? Então ele vai ouvir uma lecture do professor falando sobre um tema, ele vai ter que explicar algo que ele está vendo ali na tela, né? Porque é o que ele já está acostumado dentro de sala de aula. Então, acho que isso é um ponto legal que a gente tem também do teste do Widen. Questão da tecnologia, a gente tem, além disso, a inteligência artificial como um grande aliado nosso, né, para facilitar ali a forma como que a prova acontece. Até mesmo a questão do proctoring, né, de como que é observado, como que o aluno vai ser vigiado durante a prova, para não ter questão de trapaça, de que o aluno não corre. Então, a gente tem uma prova, a White é uma prova 100% online. A gente vai fazer com que, no meu caso aqui, eu tenho algumas telas, né, ao meu redor. Automaticamente só uma tela vai funcionar, porque eu não vou conseguir navegar no Google, fazer pesquisa, né? Eu quero só focar a atenção ali dentro do teste. Então, isso é um ponto bem legal também. A parte da correção, tem correção por inteligência artificial, e a gente também tem um olhar humano sobre isso, né? Porque quando você fala que o ITEP é flexível, eu acho que o ITEP é flexível em relação a primeiras possibilidades de provas, que a gente consegue trabalhar com habilidades diferentes, né? Mas a prova em si, ela tem essa contextualização que eu acho que esse é um grande diferencial. E a facilidade de como o aluno consegue realizar a prova sem preparo. Eu quero verificar a proficiência dele pelo que ele sabe, não porque ele foi preparado para fazer, tá? Então, acho que esse é um ponto bem legal. E aí, vou precisar de água agora. Enquanto tu toma água, eu vou falar uma coisa. Como que é feito, por exemplo, tu disse, não tem nível, né? Então, a prova, o aluno faz a mesma prova. Como que a prova, ou a inteligência artificial por trás da prova, não sei, faz essa medição, digamos, né? Tipo, como é que ele sabe que o aluno é um aluno A1 ou vai ser um C1, assim? Tu consegue nos explicar como que é feito isso ao longo da... É a mesma prova? Né? Talvez seja difícil, para mim é um pouco difícil entender. Na verdade, a prova é a mesma, tá? Então, a gente tem, quando eu falo prova é a mesma, nós temos provas específicas para grupos específicos, né? Então, a gente tem a prova que trabalha ali no finalzinho dos anos iniciais para os anos finais, a prova do ensino médio, tem prova para análise de progresso, então a gente tem diferentes provas, mas elas seguem o mesmo princípio. Então, na prova, a gente tem o Iron Bank, que ele funciona de forma dinâmica. Algo muito legal, Tati, para falar da prova, é justamente que, por ser uma prova 100% online,
as escolas que gostam de fazer aquele ritual, né, de ter os alunos realizando a prova simultaneamente, todo mundo um do lado do outro, uma vez que meu sistema percebe que é o mesmo número de IP acessando o nosso servidor, automaticamente a prova vai ser alterada do coleguinha. Justamente para que eu não olhe para o lado e copie o que meu amigo está fazendo, né? Como as provas geralmente começam juntas, simultaneamente, não corro esse risco de olhar para o lado e copiar o que meu colega está vendo, porque percebeu que o mesmo IP vai fazer ou a substituição do conteúdo ou a inversão da ordem da prova, né? E aí, com isso, você consegue ter uma garantia de que os resultados realmente eles são específicos para aquele aluno, de que o aluno vai conseguir entregar o que ele sabe, não o que o coleguinha sabe. Esse é um ponto bacana. E aí, à medida que o aluno vai avançando durante o teste, ele vai fazendo as perguntas, tem sessões diferentes ao longo de cada habilidade, né, de cada sessão, ele tem partes do teste diferente, que é onde eu vou navegando dentro do quadro europeu. Então, eu tenho provas, por exemplo, o Slate, que é voltada para o Fund 1, Fund 2, né? É uma prova que eu avalio do A1 até o C1, né? Algo bem bacana que só tem mais um outro player que chega até o C1 para essa faixa etária. Até pelas diretrizes da educação plurilingüe, é esperado que o aluno entregue ali, termine o nono ano no B1. Mas como a gente falou lá atrás, se eu tiver um aluno que tem uma performance diferente, por que eu não vou mapear esse aluno, né? Por que eu não vou verificar como que esse aluno consegue performar? Então a minha prova ela consegue avaliar o aluno, a mesma prova, até o C1. E aí, algo muito legal é que a gente tem resultado em até 24 horas. Então, para a escola, para o departamento pedagógico, isso é uma ferramenta super positiva. Feedback é um ponto que falta bastante quando a gente fala de avaliação, né? Porque a gente faz as provas, a gente faz os nossos testes de uma forma geral na escola, né? E o feedback que a gente recebe é a nota. Passou, não passou, tirou 10, tirou 8, tirou 0. Falta uma explicação, né? Dentro do nosso teste, do nosso report, tem uma pergunta aqui se o exame é aceito internacionalmente. Sim, o ITEP é aceito em mais de 1.000 instituições ao redor do mundo, só de universidade, e mais a high school e fora as outras instituições. O pessoal quer saber, ó, tem aqui o link aqui que a Tati explicou, que está aqui em cima, Get Your Free Exam. Pode preencher aqui, colocar as informações que a gente vai compartilhar para que vocês possam conhecer na prática como é que funciona o nosso teste, tá bom? Só preencher aqui em cima. E aí, Tati, eu estava falando do relatório. O relatório é um ponto super positivo da nossa avaliação, né? Por quê? Primeiro que ele traz informações valiosíssimas, que podem, inclusive, mudar a ordem ali da política pedagógica da sala de aula, né? Então, eu consigo identificar por conta, todas as sessões são mapeadas e eu consigo ter uma análise de cada skill, de cada habilidade, em detalhes. Eu percebi que a turma da Tatiana, que eu consigo fazer esse filtro, né, por turma, por exemplo, e aí eu percebi que a turma da professora Tatiana, ela não performou tão bem em listening como a turma do professor Mike. Aí eu consigo fazer um comparativo e de repente eu posso entender que numa conversa entre o coordenador e a professora de que, não, Mike, o que aconteceu foi que os alunos ficam muito agitados e quando a gente acaba pulando algumas atividades de listening. E aí você consegue intervir ali com aquela professora para corrigir aquele ponto específico. Ou, de fato, são alunos que eles não conseguem desenvolver da mesma forma que os outros aquela habilidade. E aí, com isso, você consegue, de repente, oferecer um suporte específico para aquele grupo para desenvolver aquela dificuldade. Então, o nosso relatório acho que é um ponto bem positivo e o mais legal, em 24 horas você recebe ele na mão. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Quando um aluno está fazendo uma prova, Mike, tá? Aí, por exemplo, a prova, a inteligência artificial não sabe qual é o nível dele. Daí começa com perguntas fáceis, né? Aí ele vai dificultando. Quando ele começa a ficar muito difícil, ele vai relaxando, digamos assim, as perguntas para entender melhor o nível. Como que estrutura isso no fazer da prova mesmo? Como eu falei, né, cada habilidade, cada seção da parte, ela tem algumas partes, né? E essas partes estão divididas de acordo com o quadro europeu. O aluno ele vai respondendo, ele vai avançando ou não. E aí o que pode aumentar é o número de perguntas para cada uma das sessões, tá? Mas no total da prova serão a mesma quantidade de perguntas para todos os alunos. Tá, entendi. Tá bom?
E eu acho que, até para o pessoal conhecer, justamente para ter essa experiência, né, do que é ah, fazer a prova, de como que é receber esse relatório. Acho que essa experiência vai ser importante para todos aqui, para que vocês possam perceber que nós temos sim avaliações, testes de proficiências internacional, que ele pode ser utilizado como uma forma de avaliação, né? Só que ele faz parte, ele é uma parte de todo o processo. E aí, dentro dos testes internacionais, por exemplo, nós temos algumas opções. E aí nós temos testes onde nós precisamos, de fato, preparar o nosso aluno para realizar aquele teste, porque eu preciso alcançar um nível específico, ou não. Eu tenho avaliações como o ITEP, que ela é uma prova que eu quero mapear, identificar o que o meu aluno consegue performar, e ali, dentro daquele conhecimento, eu vou dar a pontuação dele dentro do quadro europeu. E a gente faz um adendo aqui, pensando no desenvolvimento desse aluno, né? Qual que é o propósito desse teste? Né? O aluno vai utilizar esse teste para ir para o exterior, porque aí a gente começa a desenvolver outras habilidades. Quando a gente vai, por exemplo, uma universidade no exterior, Tati, você já estudou fora, você sabe que a universidade tem um padrão, né? Mas, por exemplo, eu quero que o aluno que vai entrar, um aluno internacional que vai participar da minha universidade, ele tenha pelo menos habilidade B2 de listening. Eu preciso que ele saiba pelo menos tenha um nível C1 de speaking. Aí volta de novo no relatório, né? O nosso relatório é detalhado e separado, tem a nota de cada habilidade da prova, de cada sessão da prova separada. Justamente por quê? Primeiro que eu não vou excluir ninguém, né? Então a prova foi válida, porque eu tenho alunos que vão tirar C1 de speaking, mas vão tirar B2 de grammar, por exemplo, né? Porque não é um aluno alunos que aprendem no contexto bilíngue. Gramática é diferente de um centro de idiomas, né? A gente aprende de formas diferentes. Logo, é muito esperado que um aluno do contexto bilíngue tenha uma pontuação diferente do que o aluno de centro de idiomas na habilidade em gramática, por exemplo. Né? Mas ainda assim eu não vou excluir ninguém vai deixar de receber o certificado, receber o relatório, ou até mesmo ter acesso a outras instituições por conta disso. Então esse é um ponto bem legal. Tu sabe, quando tá falando, tô pensando na minha cabeça de professora, né? Assim, de trazer isso para a sala de aula, né? Eu acho que essas coisas que tu pontua, assim, para mim o mais interessante de tudo é o avaliar para saber onde aquele aluno realmente está, sabe? Não para passar que precisa ser o nível A2, nível B1. Não, até porque a gente, para o professor entender também, né? Onde aquele aluno está, onde a turma está no geral, né? Como eu posso lidar? Eu acho que isso é tão importante. Às vezes a gente fica, enquanto profs, né? A gente fica pensando, eu tenho níveis diferentes, mas a gente muito não sabe direito, sabe? Qual realmente é o nível daquele aluno, o que eu posso fazer? E talvez essa prova, como ela não é assim, tipo, de nível específico, que ela vai me dizer exatamente quem é aquele aluno, né? Ela me ajude nessa prática do dia a dia, né? Então, bom, estou vendo aqui que a minha turma, a maioria é tal. O que eu posso fazer? Aquele aluno não é. Como é que eu vou fazer? Então, acho que isso pode me dar um panorama mais geral, talvez, para ajudar no meu plano, né? Como eu falei, Nath, nós temos diversos modelos de provas que elas servem para propósitos diferentes, né? Mas essa questão do mapeamento do diagnóstico do seu aluno, a gente tem as diretrizes que obriga as escolas que se intitulam como escolas bilíngues internacionais a terem alguns momentos obrigatórios de testagem, né? Então, viradas de ciclo, né? Final do quinto ano, do nono, do terceiro médio, que são obrigatórios, e ali a gente tem um padrão, um mínimo esperado de resultado para essas escolas que estão nesse contexto. O documento nacional ainda não foi homologado pelo MEC, já estava parado só há alguns anos, mas os estados estão se movimentando, então a gente tem mais de 15 estados que aprovaram as regulamentações, e é basicamente uma cópia ali do que o documento nacional traz. E aí, então, a gente tem, sim, o aluno precisa no quinto ano de chegar no A2, chegar no nono ano no B1, terminar o terceiro médio no B2. E aí, o que você acabou de dizer, ter essa oportunidade de fazer diagnóstico, de fazer um acompanhamento contínuo com a escola, vai permitir que certos ajustes que sejam necessários sejam feitos antes da prova oficial,
né, que é obrigatória pela regulamentação, seja aplicada. Então, você consegue ter noção exata e conseguir fazer essas manobras pedagógicas para poder corrigir o curso ali de sala de aula, poder fazer algumas intervenções para poder garantir que, quando for o momento oficial, o aluno consiga realmente trazer o resultado que é esperado. Quero fazer uma última pergunta que apareceu aqui para mim, na minha cabeça, que é o seguinte, assim, existe já algum estudo que mostre, porque pelo que tu está falando, e eu estou pensando sempre aqui na sala de aula, né, a gente já trouxe isso para discussão hoje, que é os alunos, eles entram num nível de estresse para fazer essas provas que muitas vezes eles não conseguem nem mostrar o que eles sabem, porque eles estão tão nervosos, né, que eles precisam passar e que eles precisam alcançar tal nível que o fator nervosismo acaba influenciando no resultado dessa prova, né? Eu imagino que numa prova que não se tem que chegar em um nível, né? Que tu está fazendo como se fosse uma testagem para saber como está o teu inglês, né? E o que precisa avançar, e o que está bom, enfim. Isso possa acabar trazendo resultados melhores, né? Porque eu estou mais relaxado. Existe algum estudo assim nesse sentido, alguma pesquisa que tu possa compartilhar? Não sei se existe. Tem pesquisas, por exemplo, que eu já trouxe anteriormente em relação ao nível de ansiedade do aluno, tá? Isso existem várias, diversas, principalmente pós-pandemia. Dentro do ITA, por exemplo, vou trazer uma perspectiva de cliente, né? Eu trabalhava numa editora, eu era head de produtos no sistema de ensino bilíngue, e nós utilizávamos o ITA, né? Só que a gente faseou o processo de implementação do teste na nossa rede, né? Então, na época, o que a gente fez foi um piloto por amostragem com todas as escolas. Então, quando eu falo por amostragem, é porque dentro das escolas, as escolas podiam escolher de forma aleatória, ali das séries que iam participar, quem participaria. Então, elas realmente, literalmente, pegaram quem elas quiseram, não tinham um critério específico, mas não foram todos os alunos como é atualmente, né? E aí, o que a gente teve foi tirar um pouco dessa pressão de como que a prova iria acontecer. Então, não tinha nenhum preparo. A única pessoa, as únicas pessoas que tiveram treinamento foram os professores ou os gestores ali das escolas para saber como é que funcionava a plataforma, né? Para questão de configuração, questão de requerimento básico ali, de software, essas coisas. E só. E o que a gente falou foi, façam isso como uma atividade para os alunos, né? Para que realmente não tenha aquela pressão de tipo, vou fazer um teste internacional. E foi um resultado bem surpreendente, porque a gente teve, né, isso já tem uns 4 anos, essa questão específica de alunos do 4º ano estar produzindo no A2, alunos que chegaram com certas habilidades no B1, alunos que já estavam no 5º, no 6º ano chegando em B2. Então, foi algo muito positivo. Não foi específico, né, mas comparado com aplicações posteriores, a gente percebeu que os alunos tiveram uma redução na performance. Por quê? As escolas trouxeram esse ritual de semanas da prova, né? Então, isso teve um impacto, sim, na performance do aluno, tá? E aí, quando eu falo com os clientes, o que eu costumo dizer é, mantenha a semana da prova com a família, externo, e com seus alunos, transforme isso numa atividade comum, né? Porque eu acho que isso você consegue ali trazer colher alguns benefícios disso, porque senão tem alunos que realmente vai performar diferente por conta da pressão. Tem como fazer isso? Tipo, escolher, dizer para o aluno que ele não está fazendo uma prova, que ele está fazendo uma atividade? A prova ela não tem. A prova ela é diferente, né? É uma prova digital, então ele tem os momentos ali, tem no início, logo depois que o aluno faz o preenchimento do relatório, do formulário, né, de inscrição, ele vai ser explicado para ele como que a prova vai acontecer, como que a atividade vai acontecer, né? Tem as questões de segurança, que eu acho que isso é algo que pode colocar um pouquinho mais de pressão ou não. Só que como o professor apresenta isso, para o aluno, ele vai se comportar da maneira correta, porque você está focado na prova, você vai fazer a prova, então é algo mais tranquilo, né? E aí a gente pode ajudar, como provedor de serviços, de soluções, a gente pode ajudar vocês a pensar em algumas alternativas que realmente funcionam, porque a gente aplicou, de que
os alunos possam se sentir melhores para isso. De novo, o fato de você não precisar fazer um preparatório para uma prova, eu quero realmente saber como que o seu aluno vai performar, ponto. Acho que isso já explica bastante ali para a gente de como as coisas podem ser diferentes. E aí eu acho que traz a gente para um ponto importante, que é criar uma cultura de avaliação positiva. Não adianta você, e isso ainda é muito comum, né? Escolas de alta performance, não sei quantas pessoas aprovadas, não sei o que, não sei o que lá. A gente vive no mundo da inteligência artificial. Tem cursos de pós-graduação de inteligência artificial que foram lançados no ano passado que não servem para nada hoje. E eles foram lançados no ano passado, né? Então, acho que manter na cabeça quem é o meu aluno e o que esse aluno vai viver, e de que as coisas hoje mudam de uma forma muito rápida, e, consequentemente, a prova tem que se adaptar ao aluno, isso vai ajudar bastante. Então, tirar um pouco do tradicional da mente, né, e entender que existem outras ferramentas que elas são muito mais, elas podem trazer muitos benefícios para o aluno, dados para a gestão, para que elas possam fazer correções pedagógicas, fazer intervenções pedagógicas, para o aluno que ele vai se sentir melhor e, consequentemente, trazer e performar de uma forma diferente. Eu estava pensando, assim, uma coisa que eu sempre falo para os profs, né? A gente foi vendo uma geração, eu venho, né, de uma geração, eu dou aula há muitos anos, mais de 30 anos, e de que a gente aprendeu a corrigir com caneta vermelha, riscar o que está errado, né? E a gente tem esse foco no erro. Eu já começava com a minha caneta vermelha procurando o que estava errado. Então, assim, de mudar esse foco, né? De o que o meu aluno já consegue, né? Então, talvez esse tipo de avaliação ele consiga nos dar esse panorama do que o meu aluno consegue fazer, né? Porque a partir do que ele consegue, eu vou conseguir evoluir, né? Se eu ficar focando no que ele não consegue, eu não vou a lugar nenhum, porque aquilo realmente não consegue. Mas o que ele consegue que eu posso ir além, né? Onde eu posso? Então, acho que isso é super importante da gente pensar, né? E isso é um ponto importante, eu acho, nessa mudança, sabe? De tipo de avaliação, mesmo que seja um teste de proficiência, enfim, mas que a gente possa entender que aquele resultado é o que o meu aluno focar no que ele já consegue, né? O que ele já alcançou para poder evoluir. E eu acho que isso pode dar um panorama para o professor, mas também pode dar essa mudança de shift, né? Ela dá uma segurança para o aluno. O aluno, em vez de dizer, não sou um nível 2, já sou um nível, sei eu, né? B1, né? Então, assim, de o que ele já conseguiu alcançar, essa caminhada até agora, né? O pessoal aqui vai ter experiência quando eles receberem a prova e poderem realizar a prova e vão receber o resultado. Esse processo de você perceber de que você consegue alguma coisa, e isso tem um poder muito forte no psicológico do estudante, né? Justamente por conta do relatório, que o relatório, qualquer uma das provas do ITEP, seja até a prova, a gente tem um portfólio de testes corporativos, né? Até os testes corporativos eu consigo mostrar o que o aluno fez em determinadas áreas, em determinadas subhabilidades, né? Justamente por quê? Porque, de repente, gente, eu não sei past tense, e eu não sei past tense, então eu falo tudo no presente e tá tudo bem. Se você parar para pensar a comunicação, como ela funciona, até mesmo por nativos, tem gente que fala tudo no presente e só usa os time expressions para mudar, né? E as pessoas se comunicam, né? Por que eu vou pegar uma prova? Se eu pego essa prova, pego esse resultado, poxa, calma, esse aluno tem dificuldade. O que eu posso fazer para ensinar ele past forms? E aí você pensa em estratégias específicas para aquele aluno. Você consegue mostrar para ele que, ainda que ele só se comunique usando o presente, você tem ali mapeado qual é a dificuldade e aí você consegue pensar em estratégias bem customizadas para aquele aluno, o que ele pode fazer de diferente para poder desenvolver e ter uma performance melhor na próxima vez. Mas ele consegue todos o resto, né? Ele desempenhou bem no resto, e isso é importante. Esse ponto de personalização que a gente estava falando antes, né? Que é extremamente importante quando a gente fala de avaliação, né? Bom, Mike, a gente tem 3 minutos, tá? Então, eu vou super te agradecer. Vou perguntar, pessoal, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Podem colocar aqui no chat, que eu leio aqui para o Mike, tá? Ali em cima,
da apresentação, vocês estão vendo ali, né? Uma barrinha com um label, né? To get your exam for free. Então, preencham ali, mas não esqueçam, só vai receber um exam para fazer quem seguir as páginas da Books or Toys Brasil no Insta e do ITEP Brasil, tá? Nossos posts lá. E aí aqui, enquanto o pessoal escreve, Tati, só para mostrar, né? Acho que alguém perguntou em relação à aceitação do ITEP. Como eu falei, são milhares de universidades que aceitam o ITEP, tem as universidades, as instituições de high school também. A gente gosta e a gente sabe que essa é uma grande preocupação das famílias brasileiras. Ainda que o percentual de alunos que vão realmente cursar universidades fora do Brasil seja muito baixo, né? Eu estive até há pouco tempo em Brasília numa conferência de internacionalização, muito legal, a maior do Brasil, e a gente discutia justamente isso, né? Que existem diversos programas de internacionalização, de mobilidade, só que muitas vezes os alunos acabam não aproveitando essas oportunidades. Então, o que a gente gosta de falar é o ITEP está, sim, presente em todas as geografias, a gente tem operação global, o processo de parcerias é um trabalho dedicado de um time que fica no nosso escritório na Califórnia, justamente para poder, cada vez mais, o ITEP ser aceito em diversas instituições, mas no Brasil, para acalmar as famílias, o que a gente gosta de mostrar é muito mais a praticidade do teste, muito mais o propósito do teste aqui, no contexto do nosso mercado, do que pensando realmente nessa questão da admissão, porque isso é algo que, infelizmente, ainda não é uma realidade no Brasil. Tá bom. Mike, de novo, obrigada pelo aceitar o meu convite aqui em nome da Books or Toys. Eu super te agradeço e agradeço o ITEP, tá? E agradeço a todos vocês, pessoal, que estão aqui. Então, a gente vai falando. Tem alguém que disse, I'm not on Instagram. Escreve aqui para nós no chat qual é o seu nome, não consigo ver. Aí, o Mike já anota ali o nome dessa pessoa que não seguiu, porque ela não está no Instagram, tá? Pode escrever aqui. Rubens, né? Vou falar para o Rubens que ele é um ser diferenciado e eu tenho inveja dele, viu, Tati? Conseguir ficar longe de redes sociais no dia de hoje é para poucos. É verdade. Muito verdade. Rubens, se quiser, você pode colocar como, eu não sei como, um @Mike, eu acho que você vai mandar só para mim. Eu não sei se o pessoal... Eu não sei se o pessoal da Dizal tem acesso, de repente, se o pessoal da Dizal tiver o cadastro dele e ele autorizar, a gente pode passar a... Legal. Eu só preciso do seu e-mail. Too much to my mind. I think it's too much to everybody's mind. This is the point. Não é Rubens, fácil. eu vou pedir para o pessoal da Dizal... já está aqui. Obrigado, Rubens. Olha aí, Rubens. O Rubens é do nosso, Tati. Olha o e-mail do Rubens. Você tá vendo? @Hotmail. Só as pessoas experientes conseguem ter Hotmail, Tati. Outro dia meu filho falou, o que é Hotmail, pai? Eu falei, nem vou explicar. E ele tem Outlook, que é o que comprou o Hotmail. É verdade. Obrigado, Tati. Gente, eu agradeço. Mike, super obrigada novamente. Pessoal, obrigado por ficar aqui sexta-tarde. A gente mantém contato. Vocês têm aí o e-mail do Mike, o contato dele, né? Vocês podem me contatar através do Instagram da Books or Toys e qualquer dúvida, nós estamos aqui. Tá? E só para reforçar aqui, a Books or Toys é nosso distribuidor autorizado. Tem a distribuição do Brasil todo do ITEP, tá bom? Então, estamos aí, o grande parceiro. Qualquer coisa é só falar com o nosso time de distribuição. Obrigado, gente. Tá? Tchau, pessoal. Um bom final de semana para vocês.